com o que o profeta pensou. Você quer saber se foi tudo revelado? Creia em um profeta, creia no sétimo anjo, e você saberá se foi tudo revelado ou não. Está tudo revelado. Vamos neste momento dar lugar à palavra de Deus. Sob o som do Somente Crer, nós vamos receber o pastor Osmar Rodrigues Costa. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a escritura mais conhecida entre nós, Apocalipse 10, 7. Vamos falar um pouquinho. Estamos começando um pouco atrasado, né? Mas vamos ter um tempo disponível para a palavra, para tomar a ceia. É uma vez cada 2, 3 meses mesmo, então tem que ter mais tempo, né? Vamos com paciência. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Senhor, nós não apenas lemos, nós cremos nesta palavra. E sabemos que o Senhor nos ajudará mais um pouco no decorrer desta reunião. Queremos aprender com o Senhor. Todos nós somos seus discípulos. Estamos aprendendo o que o Senhor quer para o dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Muito bem. Isto não pode ser feito. Uma expressão do irmão Brana. Isto não pode ser feito. E aí nós vamos ver que em cada tempo que Deus operou, as pessoas pensavam que não podia ser feito, principalmente da forma que estava sendo feito. Deus nunca pergunta para os homens: que jeito vocês querem que eu faça? Ele faz, e quem é eleito acompanha Deus. A questão é que nós muitas vezes não queremos aprender, nós queremos ensinar. E primeiro tem que se aprender. A pessoa quer ser professor quando nem aluno foi. A gente está precisando aprender. Cada dia que eu prego, eu aprendo. Cada dia. É difícil o dia que eu não aprendo. Estou pregando e estou aprendendo. Porque o que o profeta ensinou é tão profundo que cada um de nós, meditando nesta verdade, não vamos perder o tempo. Nós vamos ganhar tempo em ouvir a voz de Deus manifestada em seu dia. Irmão Brana pregou uma mensagem sobre o Golias, Davi e o Golias. Ele fala aqui no parágrafo 213, é o desvelar de Deus, e nisto ele tirou estas palavras: isto não pode ser feito. Você sabe que não podia ser feito a derrota do gigante com um garoto como Davi. Tinha que ser um homem maior, porque sempre para ganhar do forte tem que ser o mais forte.
E Deus, para ganhar do forte, Ele usa o fraco. Para ganhar do grande, Ele usa o pequeno. Deus sempre faz isso. Para poder pregar sua palavra, ao invés dele pegar um teólogo, ele pega um quase analfabeto. Ele pegou um analfabeto, Pedro. Isso não é por isso que não vamos estudar o que podemos estudar. Mas sabemos que Deus não trabalha através de nossa formatura, de nossos estudos. Deus não trabalha através daquilo que nós estudamos e conseguimos aprender alguma coisa aqui na terra. E muitas vezes as pessoas apresentam isso para Deus. Senhor, eu estudei, eu fiz isso, eu fui aquilo. E Deus não interessa nisso. Deus está interessado em ter alguém nas mãos dele. O Davi não tinha aprendido nada, Davi não sabia nada. O que o Davi sabia era o suficiente para ele e Deus. Mas perante os seus irmãos, eu creio que a hora que o Davi apareceu, foi uma decepção. Seus irmãos deviam esconder um atrás do outro. Olha quem apareceu ali, rapaz. O Davi. O que veio fazer aqui? Ele já não serviu para a guerra, ainda vem aqui. Vai passar vergonha na família de Jessé. Mas era diferente. Quando Deus usa aquilo que você despreza, Deus manifesta através daquilo. Sempre foi assim. Porque a gente sempre espera Deus fazer algo através de um grande. Deus devia ter feito algo através de Saul. Mas para começar, era um rei segundo a escolha do povo. E Davi era segundo o coração de Deus. Não importa as fraquezas de Davi. Todas as fraquezas de Davi, ele pagou o preço. Nós não podemos nem falar da fraqueza dele. Porque as fraquezas dele, ele pagou o preço. Todo o erro de Davi, ele pagou o preço. É só você ler a Bíblia, você vê que ele errou, mas pagou o preço daquilo ali. E era um homem segundo o coração de Deus. E na experiência dos outros, iam dizer, isso aí não pode ser um homem segundo o coração de Deus. Principalmente quando ele falhou. E era um homem segundo o coração de Deus. Só que você é homem, você paga pelo que você fez. E eu vou mostrar para eles o que eu faço. Deus é assim. Então, em cada época, Deus usou um homem que não era nada. E você sabe que o irmão Brana, ele era um estudante de 7º grau, não era para ser o que foi. Mas Deus não podia tomar uma estudada. Todos os estudados, todos os teólogos dos dias de William Branham tinham, se não humilharam, tinham que humilhar e aprender a maior teologia. Se é um estudo sobre Deus, você deveria ter estudado Branham para ver Deus manifestado em carne. Porque eles não conseguiram ver isso. Eles foram aos seus estudos e seus estudos cegam a um tal ponto que eles não conseguem ver o que Deus está fazendo, porque eles esperam que seja numa grande pessoa, é numa pequena. Eles esperam que seja no estudado, é quase um analfabeto na visão deles, que não podia fazer o que o irmão Branham fez. Aqui o irmão Branham fala com respeito ao doutor Davi, que foi o seu pastor lá na Batista, no 214, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Então ele estava falando exatamente sobre isso, porque o doutor Davi achou que não podia. Você, um homem de 7º grau, você vai pregar para reis, monarcas e para todo mundo? Sim, Deus disse e assim vai acontecer. Então, irmão Branham aqui, ele estava falando sobre isso. Ele disse, quando o doutor Davi diz, você com uma educação escolar elementar, passou para o 7º grau, estará orando por reis e monarcas e começará um reavivamento que varrerá as nações. Eu disse, isto é o que ele disse. E isto tem sido feito. Agora, se você olhar, isso não pode ser feito. Por quê? Na mentalidade deles, não podia ser feito. Na mentalidade do doutor Davi, não podia ser feito. Você é um homem de 7º grau apenas, você vai pregar, quer dizer, eu, doutor Davi, não desprezando, porque o irmão Branham respeitou o doutor Davi. Não desprezando, mas ele podia pensar, eu sou formado, sou um pastor da Batista, sou graduado, sou um teólogo. Agora,
você é um homem que passou para o 7º grau agora, estará orando por reis. Quer dizer, eu não faço isso. E você estará orando? Não é um absurdo? Irmão Brana diz, mas ele disse que eu faria isso. E irmão Brana fez tudo isso daqui. Irmão Brana fez. Isso não pode ser feito. Mas Deus fez. O que na mentalidade dos homens não pode ser feito é que Deus vai e faz. É aquele que você acha que Deus não deve usar, que Deus usa. Você sabe que eles desprezam-nos por crer nesta mensagem. Mas quem é desprezado é eles. Porque eles estão desprezando quem crê naquilo que Deus falou. E você está crendo naquilo que Deus falou. Você não está crendo naquilo que um doutor falou e um grande pastor falou. Você não está crendo no que eu falo. Você está crendo porque Deus falou através de William Branham. Eu não digo para ninguém crer no que eu prego. Você não tem que crer no que eu prego. Se eu prego uma coisa e Branham não pregou, rasga estas notas que eu te dou, joga fora, quebra os CDs, põe no fogo. Mas se Branham falou e você faz isso, você vai entrar em problema com Deus. Porque não sou eu. A questão é, não pode ser feito. Esta mensagem não pode ser feita, não pode ser entregue por um tipo de gente como nós. Mas Deus está entregando, é desse jeito. Não acha outro, você pensa que Deus encontrou outro? Deus não encontra outro, Deus não encontrou outro, ele pegou Noé. Diz, senhor, mas eu não entendo nada de arca. Não entendo, senhor. Eu não estou pedindo para você entender, estou te chamando. Agora, quando Deus usou aquele homem para fazer uma arca, ninguém podia crer. Até para entrar dentro da arca, ele podia dizer, ó, só animais. Para entrar numa arca, que Noé, o profeta disse que ele era um fazendeiro. Um fazendeiro, não um carapino, um carpinteiro, seja o que for. Não, agora é um fazendeiro. Eu vou entrar numa arca e vai flutuar, sim. E que madeira? Gofer. Noé, você está enganado ou seu Deus está enganado? Porque não pode ser feito. Como se faz com madeira de gofer, e você está convidando o povo, chamando o povo ao arrependimento para entrar numa arca de gofer. A madeira encosta na água, ela encharca. Mas existia um segredo que Deus disse para ele: você vai passar uma resina. Você vai colocar esse betume por dentro e por fora. E a madeira própria para poder receber aquele betume era gofer. Deus falou e assim aconteceu. E quem teve coragem de entrar, ele conseguiu a família. Tem vezes que nós não conseguimos nem a nossa família. Noé conseguiu nora, certo? Conseguiu a nora para pôr lá dentro. Tem hora que nós não conseguimos filhos. Noé conseguiu a esposa, conseguiu os filhos, conseguiu nora, colocou tudo lá dentro. Ainda que as noras vinham exatamente da linha da serpente. Porque o irmão Branham, que diz na mensagem a semente da serpente, que a semente da serpente passou na arca, sobre o dilúvio. E se passou na arca, a Bíblia diz que Noé era justo em suas gerações. Então quem não era justo, eram as esposas de seus filhos. E passou na arca. A semente da serpente passou na arca, sobre o juízo, mas Noé conseguiu colocar todos ali dentro, e precisava deste povo do outro lado. Então não podia ser feito com a madeira, não podia ser feito com Noé, e Deus faz o que não pode ser feito. Se você acha que não pode, eu faço assim mesmo. Não podia ser feito através de uma estéreo. Tem uma estéreo, ele diz que ela vai dar luz, mas não pode, estéreo não dá luz. Mas Deus falou que ela vai dar a luz. E Abraão dizia, eu creio. Abraão devia ser que nem nós, assim, o problema é que eu creio. Deus falou que Sara vai dar a luz e ela não pode ser feita através dela. Não pode vir um menino através dela. A ciência podia provar, não pode, não tem jeito, ela é estéril.
Pô, e para começar, você já com um velho de 100 anos, acabou. E a Bíblia diz que ele estava morto. E você sabe o que é um homem morto, não tem de gerar filho mais não. Um homem morto. E ele creu, mesmo estando morto. Ele creu, morto na carne, mortificado no físico. Ele creu. Deus falou, não importa quão velho eu esteja, Deus vai cumprir sua palavra. Mas não pode ser feito. Com 90 anos, a Sara engravidou. Não podia ser feito. Deus fez. Então tudo que não pode ser feito, Deus vem e faz. Você acha que não pode, Deus vem e faz. Ele opera desta maneira. A mensagem chegou nos dias de João Batista. Não podia um homem daquele ser melhor do que Anás e Caifás. Não podia ser feita a pregação, a apresentação do Messias, não podia ser feito através de João Batista. Tinha que ser feito através de Anás e Caifás. Eram os homens do dia, eram homens que estavam com a lei na mão, o livro da lei, o Velho Testamento, e lia sempre ao povo. É através dele. Deus diz não. Não pode ser feito. Você vai ver dos dois lados. Eles diziam, não podia ser feito isto através de um homem como João. Ele parece um louco. Come diferente dos outros, veste diferente dos outros. Não pode ser feito através dele. E Deus também do outro lado dizia, mas não pode ser feito também através de Anás, através de Caifás. Dizer que não pode ser feito. O que eu vou fazer tem que apresentar o Messias. E Anás não conhece o Messias. Anás fala mal dele, Anás chama ele de Beelzebu. Então não pode ser feito também através dele, mas eu tenho quem faz para mim. Olha, quando não tem quem faz, Deus arruma. Deus arruma. Você pensa, para crer nessa mensagem, não é fácil. Crer numa mensagem como nós estamos pregando hoje, depois que o irmão Brana partiu, há tantos anos, e nós pregando agora, que essas coisas todas foram reveladas, quando o povo da própria mensagem, quem crê que já foi revelado não sabe o que é. Por incrível que pareça. Eles dizem, foi revelado. Aí você pergunta, mas o que é os trovões? Não sei. O sétimo selo? Eu não sei. Foi revelado? Foi. Então não adiantou nada ser revelado, você não sabe. A outra ala da mensagem diz, não foi revelado. Esse é o outro lado. Aí espera Brana para ressuscitar, para revelar sétimo selo, 7 trovões, terceira puxada, visão da tenda, novo nome. Está esperando. E se você apresentar alguma coisa, ele diz, não pode ser feito através desse indivíduo. Aleluia! Se alguém chega e diz, olha, está provado, está aqui na Bíblia. Brana chegou para apresentar Atos 2:38. Você pensa que os demais aceitaram? Não. Os pentecostais até hoje não aceitam. Foi Brana, foi um profeta. Ele veio, não tinha ninguém para pregar Atos 2:38. Aí Deus levanta Brana, vai e prega. Ele começou nas águas, do jeito de João. O precursor da primeira vinda começou nas águas. O precursor da segunda vinda começou nas águas. Foi ali no batismo. Certo? Ali que veio a manifestação de Deus, que Deus operou, que Deus o comissionou. Exatamente ali que mostrou, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda. Mas não pode ser através de um homem daquele. Ele é unido. Qual ala dos pentecostais? Nenhuma. Mas dos batistas, não, ele saiu de lá para poder pregar a mensagem. Para poder ensinar a mensagem, ele tinha que sair destes ramos. Deus não pode usar um sistema. Eu sei que não dá tempo de eu ler tudo que eu tenho aqui, mas eu vou pregar só um pouquinho para vocês. Mas Deus não pode usar um sistema. Todo mundo está esperando num sistema. Um sistema grande, um sistema de homens, um sistema que eles têm conhecimento, mas Deus não revela a nenhum sistema. Nós temos mensagem para isso. Irmão Brana diz, Deus só revela ao indivíduo. Deus não revela a um sistema. As pessoas ficam esperando, se o meu pastor aceitar, eu aceito.
Mas eu vou esperar ele aceitar, porque meu pastor é ungido, meu pastor é cheio do Espírito Santo. Então, se ele é cheio do Espírito Santo, o que acontece quando você é cheio do Espírito Santo? A palavra vem a você. A revelação vem a você, você recebe a palavra, aí você faz o teste do meu pastor com o que eu digo que ele tem. Eu digo que ele tem o Espírito Santo, e quando a palavra chega, ele não recebe, então isso não é Espírito Santo. Ele tem um dom, e os dons são dados sem vocação. Os dons e a vocação, melhor, são dados sem arrependimento. Não precisa nem arrepender. A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa adultera e continua usando o dom. Depois de muitos anos que você fica sabendo, mas o fulano continuou, mas estava sendo usado, é dom. Mas agora que eu fiquei sabendo o que foi que ele fez, e foi usado esses anos todos, sim, é dom. Você não pode duvidar, é dom. Os dons são dados sem arrependimento, não precisa nem arrepender que pecou. Agora, o importante que eu acho é que William Branham, o dia que ele mentiu e disse: Meda, se for os advogados, diga que eu não estou em casa, e correu para o fundo do quintal. Parecia bem aquilo ali, parecia estar tudo certo, ele não estava em casa. Mas a hora que tocou o telefone, ele estava em casa. E a hora que ele foi chegando em casa, Meda perguntou: Cresby, o que fez uma coisa certa? Oh, mas eu não estava aqui. Agora é esposo e esposa. Mas eu não estava aqui. Ela diz: mas você estava quando o telefone tocou. Logo chegou um pai com um filho doente para Brana orar. E Brana foi orar. E ele mesmo ensinou isso para nós. Se há alguma condenação, se o seu coração te condena, Deus não pode te responder. E a hora que ele foi orar pela criança, Deus condenou ele. Diz: eu não posso te responder. Ele teve que falar para o pai da criança: você aguarda um pouco, eu tenho que acertar uma coisa ali, logo eu virei orar pelo seu filho. Totalmente diferente de uma pessoa que tem dom, tem vocação, não arrepende. Brana tinha dom, tinha vocação, mas Deus não respondia se ele não arrependesse. Isso é eleito. Isso daí é para mostrar para nós a eleição, que as pessoas precisam descobrir que elas têm eleição. Brana teve eleição. Quando ele falhou, ele teve que corrigir. Quando eu falho, eu tenho que corrigir, senão Deus não me responde. Deus não te responde, mas tem muita gente que faz a coisa errada aqui, faz ali, faz acolá e continua do mesmo jeito, não arrepende, e você diz: mas estão sendo abençoados. Não importa, são dons e vocação que são dados para eles sem arrependimento, mas para um eleito Deus não dá sem arrependimento. Se você não arrepender, ele não pode nem responder sua oração. Isso foi o que Deus fez com o irmão Branham. E ele faz com qualquer um de nós. Se você vai notar, o dia que você estiver em erro e que você ora por uma pessoa, aí a pessoa vem te dar um testemunho e diz: ô irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, porque aquele dia você orou por mim, olha, e o câncer desapareceu. Aí você pensa bem, diz: meu Deus do céu, eu orei e você foi curado? Sim. Olha para você ver, orei e você foi curado, e aí eu vou examinar a minha vida. Eu não estava bem com Deus, até hoje ainda não estou. Deus curou você. Amém. O que você tem que fazer? Tem que pensar nisso. Dons e vocação são dados sem arrependimento. A pessoa continua pregando, e aquilo ali é um dom. Ela tem o dom, você não... Nem Deus tira, irmão. Quando você erra e você tem um dom, Deus não tira o dom de você. Ele deixa o dom com você. Você não arrepende, ele deixa aquilo com você assim mesmo. Mas o eleito, ele não faz isso. O eleito, ele faz ele sentir mal. Irmão Branham respondendo uma pergunta. Você sabe, perguntas e respostas sobre os selos. Ele respondendo uma pergunta, ele errou na resposta. E quando ele errou na resposta, ele começou a sentir mal. E perguntava: tem alguém doente? Algum enfermo aqui? Porque ele tinha respondido errado e ele não sabia. Aí um irmão disse: leia a escritura de novo. Aí ele leu a escritura. Era isso que ele queria.
que eu não respondesse da forma errada. Ele tinha respondido errado. Aí ele voltou e diz: não, estes aí são os santos raptados. Antes eles perguntaram: mas Apocalipse 5:9, irmão Brana, são os santos raptados? Ele diz: não, estava errado a resposta. Mas aí Deus tocou no coração dele. O Espírito Santo não queria que eu cometesse esse erro. Está ali perguntas e respostas sobre os selos. Leia para você ver. Quando eles fazem essa pergunta, aí o irmão Brana vai mostrar isso para nós. Gente, cada filho de Deus é bem assistido por Deus. E você deve reconhecer isso. Cada vez que você falha, você vai a Deus, Ele te perdoa. Cada momento, depois que o Cordeiro saiu do trono. Vou te dizer agora que o Cordeiro saiu do trono já faz mais de 40 anos. Se você teve uma falha, você vai a Deus, Ele te perdoa. Não é questão de Ele te perdoar aqui não. É que quando Ele estava no trono, Ele já tinha te perdoado. Ele não é um Deus que a coisa precisa acontecer para Ele saber. Antes que aconteça, Ele já sabe daquilo. Então Ele já te perdoou de antemão. Amém? Então eu estava olhando isso daqui que também é importante, que o irmão Brana contando daquilo que aconteceu nos dias de Sodoma e também nos dias de Abraão. Ele estava falando aqui no parágrafo 209, o desvelar de Deus. Esta é a tradução de Goiânia. Mas nestes últimos dias, aquele véu tradicional tem sido rasgado no meio. E aqui está a coluna de fogo, vem? Aqui está ele, manifestando a palavra para este dia. O véu está rasgado. Agora, o mundo, eles continuam não crendo nisso. Quer dizer, o mundo continua achando que o véu não foi rasgado. Mas o véu está rasgado. Não importa o que, eles não veem isso. Não importa. Se eles não veem isto, eles não veem isto. Isto não foi enviado para eles. O véu foi rasgado. Irmãos, se você quiser todas as bênçãos, cura, salvação, perdão, o véu foi rasgado naquele dia no Calvário. Foi rasgado. Se você não recebe, porque você não quer, você não crê, é só você entrar lá, porque o véu foi rasgado. Não podia entrar, mas Deus rasgou o véu de alto a baixo e você entra lá e recebe todas estas bênçãos. Agora, o véu foi rasgado no entardecer também, que havia o véu sobre os mistérios de Deus, e que tinha que ser rasgado nos dias da voz do sétimo anjo, e foi rasgado. Agora o problema é você crer. Se você crê, você entra atrás do véu. Alguém diz: mas não pode. Volto a ler isso aqui. Isso não pode ser feito. Você não pode entrar atrás do véu. Porque lá naqueles dias de Jesus Cristo, que Ele morreu, eu creio que o sacerdote mesmo podia ficar guardando ele, mas ninguém pode entrar lá. Não, mas o véu já rasgou. Agora pode. Agora pode, o véu está rasgado. Não podia, era só você que entrava lá, mas você foi tão incrédulo que Deus veio e rasgou o véu, como a dizer: não preciso de você, não preciso do sacerdote, não preciso. A mesma coisa nesses dias finais, quando os mistérios de Deus foram revelados, era Deus dizendo: eu não preciso de teologia, eu não preciso de vossos ensinamentos para poder abrir minha palavra. Eu tenho escrito na minha palavra. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. Deus não precisa. Ele não precisa nem de grande nem de pequeno. Tem hora que o homem é uma bênção porque Deus precisa do homem, porque Deus trabalha através do homem. Do outro lado, Deus não precisa do homem, porque o homem é um atrapalho para Deus. O homem que crê, Deus precisa dele para ele se manifestar. O homem que não crê, Deus não precisa dele. E sempre é os grandes que acham que não, Deus precisa de mim. Para começar, Ele precisa de mim porque eu estudei. Ele precisa de mim porque eu formei. Ele precisa de mim porque eu sou reverendo.
Sim, então ele deixa a gente apodrecer no canto. Ele deixa a gente lá. E começa a usar gente que você diz, não pode ser feito desse jeito. Deus não pode fazer assim. Ele tem que fazer através de mim. Anás e Caifás pensavam assim. Deus não pode fazer através deste homem. Como Deus vai trabalhar através de João Batista? Não pode. Deus só pode fazer através de nós. Isso não pode ser feito desse jeito. Não pode ser feito como está sendo feito. Eles não admitiam. E era Deus que estava fazendo aquilo. Quando você acha que não pode, é Deus que está fazendo aquilo. Agora, quando todo mundo está achando que pode fazer, você pode dar um jeito de sair daquilo. Porque Deus só tem um meio de fazer aquilo, é através de seu profeta, mais ninguém. Eu só prego isso hoje porque o William Branham pregou há mais de 40 anos atrás. E se ninguém pôde fazer isso, e eles continuam dizendo, isso não pode ser feito através desse indivíduo. Aí Deus pega e diz, vou mostrar se pode ou não pode. Vocês não têm coragem de escutar. Vocês acham que está errado, mas não têm coragem de escutar. Vocês não param para ouvir um CD, vocês têm mais coragem de mandar quebrar, pôr no fogo, tomar o CD da mão do povo. Que coisa! Eu te garanto que nunca eles pediram um CD do Roberto Carlos que está na casa dos crentes da mensagem. Talvez tenha até um CD da Xuxa. Conforme o que eles gostam, tem um CD de algum filme que eles gostam lá dentro. O pastor nunca pediu aquilo lá para fazer um limpa na casa. Nunca pediu, traga-me aquelas revistas que vocês têm lá. Que chama-se de modelo de figurino. Mas me traz ela aqui, põe no fogo. Mas o CD, sim, me traz aquele CD. Vamos fazer uma limpeza na sua casa. Não pode ser feito dessa forma. Eles pensam assim. Não pode ser feito assim. Mas Deus é quem diz, ó, não pode ser feito do jeito que vocês fazem. É do jeito que vocês fazem que não pode ser feito. Por isso eu creio na mensagem do profeta. William Branham nunca barrou ninguém. William Branham deixou o povo livre. Você chega e come a mensagem. Você podia... O irmão Branham tinha companheirismo com todo mundo. Depois as pessoas começaram a cortar o companheirismo com ele, mas ele mesmo não. Depois ele começou a lamentar que ele estava ficando sozinho. Um homem que tinha milhares de pessoas ao seu lado, agora no fim da vida lamentando que estava ficando sozinho. Estava sentindo no deserto, sozinho. Isso é porque não faltou gente boa ao lado dele, faltou gente de revelação. Tem hora que não falta gente boa conosco, mas falta gente revelada. Você encontra muita gente boa, mas tem muita gente boa, vai tudo para o inferno. O irmão Branham diz que o sacerdote daqueles dias estava no inferno e que a samaritana e a Maria Madalena estavam no céu. As melhores pessoas conhecidas pela sociedade estava no inferno. E as piores pessoas que a sociedade não dava valor estavam salvas. Não é que Deus apoie o erro, não. É que Deus, quando chega, ele chega tão baixo que é o baixo que enxerga ele. Aí o irmão Branham diz que Deus vem tão baixo que o homem mais baixo de Jericó teve que subir numa árvore para poder ver ele. É isso que o irmão Branham ensina. A maneira de Deus vir. Deus vem, ele vem de uma maneira baixa. Porque Deus vir num homem é uma maneira baixa. Quando Deus se fez carne, ele se fez a forma mais baixa. Aqui, era o homem. Era a sua imagem, mas era a forma baixa. Ele era o mais alto dos animais. Nós somos o mais alto dos animais. Mas tem hora que você vai ver o caráter humano está mais baixo do que os animais. Está fazendo coisas que animais não fazem. E Deus veio exatamente aqui embaixo. Quando ele vem revelar sua palavra, então ele toma um Branham. O que era a família Branham? Como Deus podia fazer isso? Ele não podia fazer isso. Não pode ser feito assim. De onde ele tomou o Branham? O que era seu pai? Um bêbado.
E é dali que vem o sangue, para formar o pequeno Brana. Mas não pode, Deus não pode usar um homem desse jeito. Deus, eu vou provar para você se posso ou não. Sabe o que Deus, eu faço o que eu quero. É nós que ficamos pedindo conselho. O que você acha, irmão, para não perder o dízimo do irmão? O que você acha? O que você acha? Eu vou fazer isso, eu vou pregar isso. Você acha? O que você acha? Você vai ficar comigo assim mesmo? Para mim, tanto faz você ficar comigo como não, eu vou pregar. Se você for embora, porque é mais um para a rua. Agora eu vou pedir conselho. Que conselho? Eu vou pregar. Eu vou falar sobre um novo nome. E olha lá. E eu falando sobre um novo nome, você fica comigo assim mesmo, porque eu gosto do seu irmão, não posso te perder, não. Não, filho, quero nem saber, eu vou falar, eu vou te perder mesmo. Talvez você perde a pessoa que você mais gosta, é o que está mais próximo. Você pregou, ele vai embora. Não deu. Você acha que Jesus não gostava dos 70? Ele chamou os 70 para pregar. Eu dou poder para vocês. Em meu nome você expulsa demônio, faz o que vocês quiserem. Depois, quando eles vieram, Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Somos fortes. Mas Jesus chegou a um ponto que ele diz: olha, estou cansado desse tipo de ministro. É provável que o pai falou para ele: prega alguma coisa que eles não entendem. Diga que os selos foram revelados. Diga para ele que você tem um novo nome. Diga para ele que a terceira etapa já cumpriu. Nós estamos agora começando a nossa. Mas diga que a terceira puxada do profeta já cumpriu, que ele não tem que voltar aqui para a terceira puxada. Deus não fez isso com nenhum profeta e não faria com William Branham. Não faria. Quem crê numa doutrina desta tem que ser anjo caído. Tem que ser anjo caído para crer numa doutrina dessa, que o William Branham vai ressuscitar para revelar sétimo selo, quando, eu estou com tudo aqui, quando ele era o sétimo selo. Foi revelado no púlpito de Jeffersonville, estava revelado ali, ó, de paletó, de gravata. Alguém diz: eu não creio nisso. Você tem direito de não crer. Mas antes que você vá para o inferno, deixa eu ler primeiro aqui. Tudo coisas que vocês conhecem, certo? Coisas que vocês conhecem, só para vocês verem se ali não estava o sétimo selo. 151, 152 do sétimo selo. Ele está falando daquela constelação de anjos. E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho. Era exatamente o que parecia com William Branham. Ele era estranho. O anjo estranho era o sétimo. Tão estranho que nem o povo que andou com William Branham conheceu. Tem gente que andou com William Branham, vem aqui no Brasil e diz: não, os trovões, quando Branham falava dos trovões, ele falava de algo futuro, de uma revelação futura. E eu leio aqui que é uma revelação passada. Então o que você vai crer? Vai crer nos homens que andaram com William Branham ou vai crer na mensagem do William Branham? Me pareceu muito diferente dos demais. É por isso que eles não viram. Era estranho, parecia diferente de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Parecia diferente. Tem um parágrafo aqui para te mostrar que é os anjos das 7 eras da igreja que representam os 7 selos. É o irmão Branco falando. Certo? Eu tenho aqui para te deixar bem posicionado, porque são coisas que as pessoas precisam de ter na mensagem. Porque se elas blasfemar, elas blasfemam da mensagem, certo? O melhor que faz é isso aí. Que nós estamos sem beirada para segurar, né, irmão? Também quer trazer as mensagens tudo para cá? O 206, senhores, este o tempo, são os 7 selos escritos, e estes 7 selos, conforme vocês sabem, são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. 7 selos é a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então, se você já tem isso daqui tão claro, dito pelo profeta, então aqui ele vem dizendo deste anjo: me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 em cada lado e um em cima. E o que estava a meu lado
contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante. Quem é que não prega sobre o sétimo anjo? Eu li Apocalipse 10:7. Todo mundo da mensagem crê. O sétimo anjo, irmão Brano. Aleluia. Sim, então crê agora. Creia agora o que eu estou lendo aqui. Ó. Isso aqui só precisa de você ver. Está aqui revelado. Não precisa de eu interpretar nada. Eu não preciso interpretar. Irmão Brano está dizendo, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante. E significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recordam? Aquele sétimo anjo pegou Brana, levantou, suspendeu e levou ele lá em cima daquela constelação de anjos. Era outro? Não. Bom, no 152, para formar o pensamento aqui, sétimo selo. Agora aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. Ninguém mais tem o sétimo selo. Quem tinha o primeiro selo era Paulo. E assim você vai vendo. Eles tinham, mas não podia ser revelado no seu dia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então eu vou revelar o que é o primeiro selo. Mas não pode ser revelado antes. Por quê? Tinha que ter o último anjo na terra vivo para revelar os 6 anjos que já havia partido. Aqui está. Agora aqui está. Era o que tinha o sétimo selo, o qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente por toda a minha vida. E aqui eles prosseguem. Eles dizem, não foi revelado. Amém? Os outros selos significaram muito para mim, porém vocês não imaginam o que tem significado este sétimo. Porque ele estava ali para revelar todos os selos, e o sétimo selo ele não podia falar nada dele. Era tão significativo para ele, porque representava ele, e ele representava o anjo aqui, ele representava o selo. Era tão significativo, mas ele não podia falar nada. Vocês não sabem o quanto isso representa, significa para mim. Mas não posso falar nada, porque ele disse para não falar. Deus diz, não fale a ninguém, não diga a ninguém. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Ele só falou, é a vinda do Senhor, mas não diga a ninguém. Por uma vez em toda a vida, eu tenho orado, tenho clamado ante Deus. E depois destas últimas reuniões em Phoenix, Arizona, em janeiro, a gente que vive ali pode lhes dizer, eu passei muito tempo nas montanhas. E foi ali onde a espada caiu na mão dele. Era a espada do rei. E ele diz, mais tarde ficamos sabendo por revelação o que era essa espada. É a palavra de Deus. Cabia perfeitamente na mão do profeta. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, será que essa Bíblia cabe na minha mão perfeitamente? Pregador, se você não crê na revelação, a Bíblia, a espada não cabe na sua mão. Por isso Deus não escolheu um teólogo para revelar selos. A espada não cabe na mão de um teólogo. Seja teólogo que andou com o irmão Brana, seja teólogo hoje, e teólogo pentecostal piorou. Porque a mensagem dele já terminou a eficácia lá por volta de 1950. Olha quantos anos. E eles estão tentando comer aquela coisa que está podre. Por isso que não resulta mais em nada. Se vocês notarem, as melhores igrejas pentecostais, que antes proibia uma coisa, proibia outra, hoje não proíbe mais nada. Eles têm que mostrar que é assim. Tem que mostrar. E muitas vezes o crente da mensagem vai ficando um relapso dessa forma também. Que ele escuta, a mensagem é pregada, o irmão Brana chegava em casa, lamentava para a irmã Meda. Meda, tinha mais irmãs do cabelo cortado hoje na igreja. O Bill, para de pregar então. Ele diz, não, tem que ter uma voz falando contra isso. O profeta reclamando para a esposa. Olha, ele que devia pregar e todo mundo obedecer. E se não obedecer o profeta, vai obedecer Osmar? Aí você quer que obedeça você? Não obedeceu Brana.
Não obedeceu. Irmão Brana teve seus filhos difíceis para mostrar que nós também temos os nossos. Você pensa, aí depois que cresce, depois que pega um certo porte de vida social, aí vão querer apresentar alguma coisa. Mas lá atrás, se você ver lá atrás, no tempo de Brana, eram desobedientes, eram arteiros. Cortavam os seus cabelinhos assim, fazendo uma franjinha na testa, as meninas. No tempo de Brana, o filho desobediente, que não estava na igreja, e Brana teve que orar a Deus na própria mensagem, almas encarceradas hoje, 238, desse Senhor, não permita que o que eu esteja pregando seja verdade, que eu esteja equivocado, porque eu tenho filhos lá fora, eu tenho José, tenho Rebeca, tenho Sara, ele só não falou Billy Paul. Mas se fosse para o ano de 66, ele ia colocar o Billy Paul lá também. Para o ano de 66, pelo que se sabe. Mas lá ele não colocou, certo? Lá ele não colocou. E as pessoas, o que tem que pensar é nisso. Nós temos filhos, filho difícil. O profeta tem filho difícil. Eu tenho filho difícil. Você tem também. Você quer o certo, mas é difícil os filhos quererem o certo. Quem sabe depois que nós morrermos, aí eles vão na nossa tumba e através do nosso nome, da nossa tumba, do nosso CD e do que vocês creem, aí, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Jesus pegou esse tipo de gente no seu dia e chamou ele de raça de víboras, sepulcros caiados. Nos dias de Jesus, eles chegaram ali como Caião dos túmulos, e Jesus pregou duro para eles, escribas e fariseus hipócritas. Vocês colocaram, os seus pais colocaram eles aí dentro, e vocês são os filhos, estão adornando o sepulcro deles. Mas foram os seus pais que mataram eles e colocaram aí dentro. Amém. Tem certas coisas. Alguém diz, você quer falar mal da família? Estou falando mal de quem é a minha família, e de todo mundo. Eu tenho filhos difíceis também. Você pensa que na terceira etapa, tudo é santinho, lá na casa do Osmar, ei, glória, é uma bênção. A bênção é a palavra, mas que trabalho tem. Dá trabalho tudo, desde pequeno até grande. Dá trabalho. Agora não, vamos mostrar para o povo uma outra figura. É uma bênção. Aí o povo fala, você vê a casa do pastor, é maravilhosa, os filhos estão tudo na palavra. Não, estão na palavra, não sei de quem. Agora, toma a mensagem do profeta. Eu sei que as pessoas chegam ao ponto de dizer, pela própria Bíblia, eles reprovariam até o ministério de William Branham, que William Branham não tinha todos os filhos com ele. Reprovaria. Então você não vai reprovar o ministério por causa dos filhos. Senão não teríamos que aceitar nem João Wesley, que nem a esposa dele era crente. Ela fazia campanha contra o ministério dele. E isso não desfaleceu a fé de Wesley. Ele pegou firme e foi até o fim. Não é questão de esposa, não é questão de filhos, a questão é a palavra. Se há uma palavra, se há uma mensagem, vamos tomar esta mensagem e crer nela. Vamos saber, ainda que ele diz, não pode ser feito assim, Deus diz, é assim. Ele diz assim, não pode, hoje você pregar a cura divina, ele diz, não pode. Não pode, a cura divina é minha. Jesus já me deu a cura divina, é uma coisa do passado, eu não pego porque eu não quero. Por que não vou pegar? Se eu estou doente, por que eu não vou agora receber esta cura, se ele já me deu? Ele diz, mas não pode ser feito, isso não pode ser feito, não pode. O irmão Branham pregou sobre isso também. Jesus Cristo foi curador só no tempo dele? Diz, não, hoje ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora tem uma coisa, ele vem com a sua palavra nesse dia final e te dá o restante, porque aqui o que faltava, o próprio irmão Branham disse que o que faltava era para a esposa, ele chama de noiva, nas mensagens que nós temos, a noiva concluiria o ministério. Esse é o irmão Branham que diz, aí o Desvelar de Deus, 73, você pode ler isso. Então, e nas eras da igreja também ele fala sobre isso, ela conclui o ministério. Então nesta hora final, olha para você ver, já deu para saber quem é o sétimo selo, que todo mundo fica assim, ó. É uma coisa, você segurar uma igreja,
no mistério, irmãos. Olha, quando for revelado o 7º selo, vou te falar, nós vamos receber um poder tremendo. Quando for revelado os 7 trovões, irmãos, vocês vão ver que poder a igreja vai receber. Nós vamos sair dessa terra, aleluia. Aí todo mundo pega fogo. Você conta uma mentira para a igreja e a igreja crê. Todo mundo bate palma. Agora, e se eu provar para você que os trovões já foram revelados e você não pegou fogo até hoje? Se fala que os trovões foram revelados, você pega lá Laodiceia 38, o irmão Brana é que falou. Esse parágrafo foi colocado ali, porque você sabe que as eras foram soltas em 65. Então, o irmão Brana segurou as eras por isso, porque coisa do selo ele colocou nas eras. E o que ele não colocou nos selos está nas eras, principalmente na era de Laodiceia. Ele diz, o que são os 7 trovões? E são as revelações contidas nos 7 selos. Aí alguém fica assim, não, mas cadê a revelação? Eles lêem os 7 selos e não vê nada. Eles lêem os 7 selos e ficam perguntando, mas cadê as revelações contidas? Mas você não está vendo mesmo. Elas estão aí nos 7 selos. O novo nome, ele diz, está aqui nos 7 trovões. Ele diz, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Então o novo nome está aqui. E eles não conseguem ver, porque eles querem achar um nome celestial. Não, é Deus em carne. O novo nome é Deus em carne. O antigo nome era Deus em carne. O novo nome é Deus em carne. O antigo nome, Jesus, é Deus em carne no leste. O novo nome é Deus em carne no oeste. O antigo nome está ali, Jesus, Deus em carne, lá naqueles dias de Jesus. Agora Deus em carne nos dias de Brana. E eles podem ver isso? Não, eles dizem, não, esse rapaz está doido, não pode ser assim. Eles falam, não pode ser assim. Agora, quem tinha o 7º selo? O 7º anjo. Então, se o 7º anjo representa o 7º anjo da 7ª era da igreja, quem é que tinha o 7º selo? Era Brana. Aquele anjo, o próprio irmão Brana diz aqui, vocês têm que acompanhar o irmão Brana, ele dizendo que estava nele e não foi revelado. Certas pessoas não viram. É a mesma coisa de eu falar para vocês, eu prego para vocês e digo, irmãos, isso daqui que eu estou pregando não foi revelado. Vocês estão ouvindo eu pregar? Não foi revelado. Vocês estão ouvindo? Ele falou, não foi revelado, era o 7º anjo. Ele era o mensageiro do 7º selo. Então a coisa estava sendo pregada ali. Quando ele pregou o 7º selo, que ele diz, não nos foi aberto, era exatamente a mensagem dele. Aí você vai no primeiro selo, 33, tradução de Goiânia, ele diz, os mistérios de toda a Bíblia é unicamente, ele ainda usa isso, unicamente o ministério do 7º anjo. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente, tudo está no 7º anjo, porque é o 7º selo. Não diga para ninguém. Por que será que Deus quis passar desse jeito? Não diga para ninguém. Brana podia ter falado como Jesus falou. Ele conversou com a prostituta e a prostituta disse, olha, quando o Messias vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele disse, eu sou o que falo contigo. Ele revelou para a prostituta. Por que Brana Deus falou para ele não falar? Você tem que ter revelação disto. Porque o de Brana era, mas ele não podia falar, sou eu que falo contigo. Se alguém chegasse, irmão Brana, o que é o 7º selo? Ele diz, é o mistério, é a vinda do Senhor. Agora é a vinda do Senhor, é o mistério. Que mistério? Que vinda do Senhor? Era a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. Era aquela vinda do Senhor para manifestar como filho do homem na terra ainda em William Branham e revelar os selos. Se você notar claramente, faz um paralelo. O ministério de Jesus teve 3 anos e meio. O ministério de William Branham também teve 3 anos. Se você tomar 63, 64, 65. 3 anos o ministério de William Branham. Mas ele teve muito antes. Jesus também teve antes. Mas você sabe alguma coisa dele antes?
Branham também teve antes, mas o que vai adiantar para arrebatamento o que o William Branham teve antes, quando o próprio William Branham diz que o que nós temos, parágrafo 35 do primeiro selo, ele diz, com o que nós temos não podemos subir. Branham se põe no meio, com o que nós temos. Branham tinha fé para ressuscitar morto, provou isso daí. Ele tinha fé para criar esquilo, provou isso daí. E ele diz, com o que nós temos, não podemos subir. Alguém dizia, mas por quê? O que ele tinha? Tinha tanta fé, mas não podia subir. Precisava dos trovões, que era a revelação dos 7 trovões num homem. Deixa eu terminar com isso aqui, porque o meu tempo já foi. Não sei se eu marquei, 111 do 7º selo, que são coisas muito simples. Você sabe que o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos, não no 7º selo, nos 7 selos. Isso daí que são 7 trovões, certo? Porque tem que começar com Paulo e terminar com Branham, terminar com o trovão. Então aqui você pega o parágrafo 111. Quando o irmão Branham diz do 7º selo, diz, porém, quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Houve o som de uma só trombeta. Qual trombeta era? Qual o som da trombeta? Que soou e abriu 7 selos. É ele que está dizendo aqui. Uma só trombeta. Era William Branham. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Então, houve uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Tudo já tinha acontecido antes. Quando o irmão Branham veio pregar sobre os selos não estavam cumprindo nos dias do irmão Branham. Não, ele veio pregar o que o primeiro selo cumpriu lá nos dias de Paulo. O segundo selo cumpriu lá na era das trevas, de Columba. O terceiro selo cumpriu na era de Lutero e Wesley. O quarto selo cumpriu nos dias de William Branham. O quinto selo cumpriu, diz o irmão Branham, quando, em 42 a 45, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, os 4 anjos da 6ª trombeta de Apocalipse 9:13. Nós não sabíamos antes quem eram aqueles anjos. Hoje nós já sabemos, Apocalipse 9:13, os 4 anjos, já está ali, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. É o irmão Branham que diz, olha a festa das trombetas para você ver. O irmão Branham diz, isso aconteceu. Ali estava o 5º selo, quando eles mataram mais de 6 milhões de judeus, e aquelas almas foram para debaixo do altar. A gente pensava, o irmão Branham também pensava, que aquelas almas debaixo do altar eram as almas da igreja primitiva. Mas quando abriu o 5º selo, aí Deus mostrou para ele, não é as almas da igreja primitiva, e sim dos judeus, que morreram nesse espaço de tempo de 42 a 45. Por isso o povo não viu o cumprimento dos selos. Porque eles pensam que o 6º selo vai cumprir, o 5º selo, o 6º selo cumpre lá na tribulação direto, quando isto já teve acontecimentos deste 5º e 6º selo, que aconteceu perto do irmão Branham. O irmão Branham diz que o 7º selo, ou as 6 trombetas, ele diz as 7 trombetas soaram um pouquinho antes do 7º selo abrir a vinda do Senhor. Tocou um pouquinho antes, parágrafo 25, 26, há um homem aqui que pode acender a luz. 25. Então, está exatamente ali. Olha para você ver, está tudo claro. As pessoas é que não podem enxergar aquilo já cumprido naqueles dias. Agora, tem coisas do 6º selo para cumprir? Tem. Até do 4º. Eu tenho mensagem para isso, o profeta disse. Porque ele diz, o 4º selo é um selo predito, não cumpre quando a noiva está aqui, só depois que ela for raptada. 4º selo 120. Ele diz, é um selo predito. Agora você sabe que o irmão Branham pregou dizendo que o 4º selo era para o dia dele. O irmão Branham mostrando o 4º selo, por quê? Por causa da águia. A águia apontava para ele, é um profeta. Então ele era a águia. O rosto de homem era Lutero e Wesley.
E ele veio mostrando isso lá desde os dias de Paulo. A era primitiva era o leão. A era do boi, o rosto de boi, era a era das trevas. Quando chegou o rosto de homem, era Lutero e Wesley e outros. Mas quando chegou a era da águia, eram os dias do William Branham aqui na terra. A era da águia. Mas não cumpriu o quarto selo. O quarto selo vai cumprir, diz o profeta, quando a noiva sair da terra. Porque é ali que a besta vai matar. E ela não vai matar quando nós estiver aqui. Hoje, a chacina dela é espiritual. Ela mata através de credos e dogmas, não somente ela, todos os crentes, através de dogmas e credos, que está matando o povo. Mas ela vai voltar a matar fisicamente, porque falta ainda 144 mil judeus para ela matar, que é o restante do quinto selo, que ela vai ter que matar na grande tribulação. Nisso nós já fomos arrebatados. Aí você pensa, e o sétimo selo? Vai ser depois? O sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo foi aquele momento que Deus veio no Monte Pôr do Sol. Ali era o sétimo selo, porque o sétimo selo é para nós, como o sétimo anjo é para nós. Moisés e Elias é para os judeus, o sétimo anjo foi para nós. Entende? E ali o sétimo anjo, o sétimo selo, o sétimo trovão, tudo cumpriu nos dias do irmão Branham. Aí, só para encerrar, repetindo o que o irmão Branham disse, isto não pode ser feito. Ele disse, isso não pode ser feito. Porque desse jeito, você vai encontrar as pessoas dizendo, isso não pode ser feito. O irmão Branham diz, pode. É a maneira de Deus trabalhar. Isto é feito assim. Deus veio em carne no tempo de Abraão, e aí ele diz, mas isso não pode ser feito hoje. Veio outra vez. Quando veio o irmão Branham na terra, as mensagens, tudo diz que foi Deus em carne. Hoje você fala para muita gente da mensagem que Branham foi Deus em carne, diz, que é isso? Isso é loucura. É a mensagem que diz, a Bíblia diz, foi Elohim que manifestou para Abraão, e que o irmão Branham diz, isto se repetiria neste último dia, no sétimo anjo, se repetiu, Deus em carne outra vez. Por isso tem um novo nome. Deus estava numa carne não mais chamado Jesus. Por isso quando chamou Branham de Jesus, ele parou de pregar. Porque Branham não era Jesus, era Jesus que era Branham. Você vê como é que a coisa é. Agora, quer a mensagem para isso? Coisas conhecidas da mensagem 236, provando sua palavra. Irmão Branham diz assim, é Jesus Cristo mesmo, o Filho do homem, que descerá do céu em carne humana entre nós, para fazer o casamento. Aí ele diz assim, ela já está casada, ela não vai casar, ela já está casada, nós só vamos agora para as festas. Tem gente que está esperando o casamento. Eu disse esses dias, o povo da mensagem tudo é solteirões. O povo da mensagem, tudo solteirões. Não casou com a palavra ainda, não casou com a revelação ainda, tudo solteirão. E quando é solteiro, não tem obrigação. É solteiro, não tem responsabilidade. A hora que você casa, aí você tem que cuidar de uma esposa. Aí lá vem filho, aí aluguel para pagar. Aí é você que tem que se virar, certo? E isso é o tempo que vivemos nos dias do irmão Branham. Os dias do casamento eram os dias do povo casando com a palavra, Jesus Cristo feito carne. Agora Jesus feito carne era Jesus em Branham. Eles pensam que Jesus feito carne, eles estão esperando aí Jesus aparecer em carne humana mesmo. E o próprio irmão Branham diz 153, alimento espiritual, e 165 na outra, uma outra versão que tem aí. Ele diz que se Jesus aparecesse aqui hoje com as mãos furadas, ele diz, eu não o receberia. Branham mesmo diz, eu não o receberia. Porque quando ele vier, ele diz, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando foi isso? O povo está esperando que isso seja o arrebatamento. Não, isso foi a vinda. Isso foi quando ele veio para revelar os 7 selos. Amém? Amém. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de crer na sua palavra, de tomar esta palavra e dizer, eu creio nela, eu sei que ela é verdade, eu a tomo no meu coração,
Não importa o que as pessoas digam, eu aceito esta palavra. Não importa o que os teólogos dizem, eu creio no assim diz o Senhor, o profeta de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, agora, irmãos, nós vamos participar da ceia. É um